O que há de verdade na história é de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar Mateuzinho, lateral direito de 27 anos de idade que pertence ao Cuiabá. Nas últimas horas, vários portais publicaram sobre a negociação em andamento. Confesso que achei estranho, até porque o Cruzeiro já tem o William como titular, o Cauã Moraes, recentemente contratado do Atlético Paranaense por 10 milhões de reais, além do Fagner, que pertence ao Corinthians e está emprestado até dezembro. Fui checar com todas as partes e posso assegurar que o Cruzeiro não tem nenhum interesse em fechar com o Mateuzinho. Possível que alguma cavada para tentar valorizar o atleta, que até faz boa Série B, 40 partidas, 5 gols e 6 assistências, é o primeiro em cruzamentos certos na segunda divisão. Segunda temporada no Cuiabá, antes havia passado por Sampaio Correia, Tum-Tum, Motoclube, Goitacás, Magiense, América do Rio e Serrano. Teve problema de exclusão por uma temporada relacionada a problemas com apostas esportivas. Repito, não tem nenhuma possibilidade de ser contratado pelo Cruzeiro. A Raposa não busca lateral direito. Há uma série de movimentos que já estão sendo programados para o próximo ano. Nenhum deles inclui a chegada de um jogador para a posição. Em relação a Fagner, empréstimo com o Corinthians termina em dezembro. Não dá para descartar a permanência dele na Raposa, mas não é uma tendência, especialmente porque o Corinthians vai tentar negociar o jogador em definitivo, se livrando dos seus salários, e a Raposa não está disposta a pagar algo na casa dos 800 mil por mês por um jogador que hoje é a terceira opção para o setor. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, começando com a venda de ingressos, que está espetacular para sábado. Teremos aí um público, eu imagino, na casa dos 50 mil torcedores, hein? O Cruzeiro já passou aí de 30 mil ingressos vendidos, a venda, como eu disse, está muito boa. Ainda tem muito ingresso para o torcedor dentro daquela promoção feita pela diretoria do Cruzeiro, e o Cruzeiro tendo aí um grande público para este compromisso diante da equipe do Vitória. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Para chegar aí, em caso de vitória, aos 60 pontos na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começando a preparação para esse jogo diante do Vitória, não tendo aí os zagueiros Fabrício Bruno e Vidalba à disposição. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, 2 baixas consideráveis, ele que tem no elenco 3 zagueiros agora, para sábado. Jonathan Jesus, esse joga, João Marcelo e Gamarra. Os 3 zagueiros aí do elenco, são 5 no total, não subiu nenhum outro da base e vamos ver o que vai fazer o Leonardo Jardim nos treinamentos da semana. Mas tem uma novidade legal que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, o Cruzeiro atualizou o quadro do atacante Wanderson e confirmando tudo aquilo que a gente falava, apesar de ter aí uma narrativa de alguns torcedores do Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro informou que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras na noite desse domingo. A indicação para o caso é de tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Abre aspas para o Dr. Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses. Fecha aspas a explicação do Dr. Sérgio Campolina. O ano acabou para o Wanderson por causa dessa lesão. E a informação aí, quando eles falam músculos posteriores, o Wanderson rompeu mais de um músculo, hein? Com o movimento que ele fez. Aí deixa quem quiser brigar com a informação, tá tranquilo, não cabe mais a ninguém explicar o óbvio, o verdadeiro, né? O real, o que um médico fala. Então, mas no X principalmente, né? Tem especialista para tudo. E alguns torcedores aí do Palmeiras, eles sabem muito mais do que a medicina, a ciência, o médico, o Dr. Sérgio Campolina. Ele tá errado, o restante é que tá certo. Mas vamos lá, galera. Sobre o Wanderson, essa ausência, o Marquinhos também
já tinha tido aquela lesão grave no joelho. Com isso, o Ryan Lelis, ele foi chamado, teve as férias interrompidas e já treinou hoje na Toca da Raposa 2 com o elenco do Cruzeiro. É atacante, fez até muitos gols nesta temporada no Sub-20 e fica à disposição aí do técnico Leonardo Jardim para este compromisso, ou os próximos compromissos, já que o Cruzeiro tem aí as duas ausências no ataque. E outro que também se apresentou, antecipando aí o período de férias, o Murilo Hickman, volante, passa a ficar à disposição também do técnico Leonardo Jardim para essa reta final de temporada. Ryan Lelis aí então, a cara nova no treinamento do Cruzeiro nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. E a boa notícia do dia, ficando por conta de Matheus Henrique. Ele teve a fratura na costela e hoje realizou uma corrida no campo. Primeira vez que ele foi a campo e a informação ela melhora ainda mais. Por quê? Aquele diagnóstico inicial de fim de temporada para o Matheus Henrique, ele já não deve mais acontecer. E com isso, o atleta teria chance de ficar liberado para as semifinais da Copa do Brasil no início do mês de dezembro. É isso mesmo. Recuperação muito boa do Matheus Henrique e a possibilidade é real dele aparecer nas semifinais diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Pansieri tá na área, tem notícias do Cruzeiro e a principal do dia, Pansieri, não é boa, né? Um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Cirilo, boa noite também pro Edu Panzi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola. Dentro daquilo que falávamos ontem, estávamos aguardando uma confirmação e mais alguns detalhes do Cruzeiro, mas ontem na turma do bate-bola antecipávamos aqui o problema do Wanderson, que teve esse diagnóstico de lesão importante nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer aquele trauma, né? Aquele choque com o Gustavo Gomes na partida contra o Palmeiras. A indicação para o caso é conservador, não tem necessidade de intervenção cirúrgica, com início já imediato no Departamento Médico do Cruzeiro. Vamos abrir aspas aqui para o doutor Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu o trauma direto na perna, ele realiza um movimento de brusca desaceleração que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para participação nas partidas dos próximos meses. Foram as palavras do Dr. Sérgio Campolina nessa nota divulgada pelo Cruzeiro, ainda falando, né? Desejamos força ao atleta e uma ótima recuperação. Esse é o grande problema, uma grande dor de cabeça para o técnico Leonardo Jardim. Cirilo? É um baque grande porque é uma perda de um titular num time encaixado, Edu. Sem dúvida, por mais que alguns torcedores gostariam de ver, por exemplo, o Arroio titular, em determinado momento o próprio Gabigol, foi com o Wanderson pela esquerda que o Cruzeiro chegou onde chegou, né? O Wanderson, ele faz parte do equilíbrio dessa equipe do Leonardo Jardim. O Christian conversou com a gente na última semana aqui no Rádio Esportes e exaltou muito o Wanderson. Recentemente eu vi uma entrevista também do Vidalba falando, enchendo a bola do Wanderson, de como ele traz equilíbrio para esse lado esquerdo, que é o lado do próprio Vidalba, que hoje é zagueiro. Então, cara, se o companheiro de meio de campo elogia e fala que o cara traz equilíbrio, se o companheiro de zaga fala a mesma coisa, se o treinador escala o cara, quem sou eu para dizer que não é uma perda, né, significativa? É uma baita perda para o Cruzeiro. A boa notícia é que o Cruzeiro tem opções, né? Características diferentes. Talvez o Cruzeiro se torne, a partir de agora, uma equipe um pouco diferente. Com mais poder ali do 1 contra 1, uma equipe um pouco mais ofensiva, mas pode trazer um desequilíbrio para aquele setor. A ver, vamos aguardar, tomara que o Wanderson tenha uma recuperação breve e que volte aos gramados o quanto antes. Mas certo, Cirilo, vai fazer muita falta. É
chance pro Arroio, Pansieri, provavelmente chance pra base também, trouxemos em manchete. Exatamente, Cirilo, chance para base. E aí o Cruzeiro está acionando o garoto Ryan Lelis. Ele que tem 18 anos, assinou com o Clube Celeste, né, recentemente, assinou com o Cruzeiro um contrato até o fim de 2029. O Cruzeiro anunciou esse anúncio no dia 14 de outubro. Essa matéria está no nosso itatiaesporte.com.br do Lucas Barbosa. Ele que foi uma grande sensação aí das categorias de base neste ano, artilheiro da equipe Celeste na conquista do título do Campeonato Mineiro. Foram 6 gols marcados e ao todo foram 14 gols pelo Sub-20 do Cruzeiro em 2025, então sendo aí levado para o time principal. Já treinou hoje com os companheiros na Toca da Raposa, com o time de cima. O Ryan Lelis, então, participando dessa atividade. Assim como o Murilo Hickman, Cirilo. Murilo Hickman foi outro jogador acionado, aí é um meio-campista, para participar também das atividades. Estamos de volta com mais do Cruzeiro, Pansieri. Temos mais notícias. Vamos falar do Matheus Henrique. Inclusive tem até imagem do jogador para nossa audiência no YouTube, no radinho. A informação é que ele voltou a correr em campo pela primeira vez desde as fraturas na costela. Então, até a mensagem do Cruzeiro: seguimos evoluindo diariamente, Mateuzinho. O Matheus Henrique nessa recuperação, jogador que teve essas fraturas que o impediram, inclusive, de fazer atividade física. Agora, boa notícia na Toca da Raposa e boa sorte para ele, que segue firme lá no departamento médico do Cruzeiro. Deixa eu trazer mais uma informação que é do Bolassi. O Bolassi realizou trabalhos físicos na parte interna e complemento no campo. Foi baixa no último jogo, foi baixa na partida na Arena do Palmeiras. Até falava disso com você na nossa jornada esportiva da Itatiaia. Vamos ver se vai ter aí como se recuperar para ser opção no banco de reservas do Cruzeiro para esse duelo contra o Vitória. Mais de 30 mil ingressos já comercializados. Isso de segunda para terça é muita coisa, Cirilo. E uma expectativa, inclusive, de abertura do setor roxo superior. Vamos aguardar, mas a turma está comprando ingresso, o torcedor está feliz, é o horário bom, então é casa cheia, Gigante da Pampulha lotado para esse duelo contra o Vitória, jogo da rodada 31, Cirilo. Muito importante no próximo sábado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.